Bom, pessoal, boa tarde. Boa tarde a todos os presentes aqui na IbraMed para o nosso primeiro treinamento do TORC, o treinamento oficial e inaugural do equipamento para vocês, nossos clientes. E também gostaria de dar boa tarde para o pessoal que está assistindo o nosso canal do YouTube com o nosso treinamento do TORC inaugural e oficial aqui na IbraMed em Amparo. E para a gente começar, eu queria me apresentar rapidamente. Meu nome é Renata Guidi, sou fisioterapeuta, especialista em dermatofuncional, sou coordenadora do Departamento de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação da IbraMed, também coordenadora do curso de pós-graduação em dermatofuncional do Cefai e hoje, atualmente, estou finalizando o meu mestrado em Engenharia Elétrica na Unicamp. Hoje, o nosso objetivo aqui, o objetivo do Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação do nosso departamento é justamente trazer novidades, equipamentos com tecnologias diferenciadas, mas com embasamento científico, né? Não adianta nada eu colocar um equipamento no mercado que não traga uma inovação, porém com ciência associada, né? Então a IbraMed ela se preocupa hoje com o cliente que vai utilizar esse equipamento para utilizar com segurança e obter os resultados. Dessa forma, nós fazemos todo um levantamento da literatura antes de iniciar o desenvolvimento do equipamento, buscando as melhores funções que esse equipamento tem que ter para obter os melhores resultados. E é claro, com segurança. Então o TORC ele foi desenvolvido junto à engenharia, visando essa funcionalidade com resultados eficazes e segurança ao cliente, né? Então hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais do que é as ondas de choque, o Shockwave TORC, que é a inovação da IbraMed hoje. E nós temos também, para quem não conhece, né, interessante o pessoal também que está acompanhando conosco na internet, o Cefai. O Cefai é o nosso Centro de Estudos e Formação Avançada IbraMed, é uma escola que a IbraMed desenvolveu junto a uma universidade da cidade para justamente capacitar os profissionais com conhecimento atualizado e científico. Porque hoje nós sabemos que existem muitos profissionais que acabam praticando o dia a dia sem um embasamento científico, né, que é a famosa prática baseada em evidências. Então o Cefai ele visa justamente desenvolver isso nos profissionais de hoje com cursos de pós-graduação e cursos de extensão. Além do mais, todos os nossos cursos do Cefai trazem aulas práticas, onde nós trazemos uma gama de equipamentos e cosméticos que permite o nosso aluno praticar e muito, né, as técnicas que o professor ensina. Então é um diferencial, é um curso bastante diferenciado do mercado. Quando nós optamos por desenvolver o curso do Cefai, foi feito um levantamento dos cursos existentes. Hoje nós temos profissionais de sucesso que estão aí dando palestras e cursos que são alunos ou foram alunos do Cefai. Então é um orgulho para nós professores, coordenadores, ter aí esses profissionais de renome hoje com a formação feita conosco. Então todos estão convidados a conhecer o Cefai através do nosso site do Conexão Cefai e também, né, quem tiver a oportunidade de conhecer a nossa estrutura aqui em Amparo, também está convidado, tá? E para a gente começar oficialmente nosso treinamento, nós vamos fazer uma parte teórica e em sequência a parte prática. Primeiramente, é importante entendermos da onde vem, né, essa questão das ondas de choque. E baseado no que há de mais atual hoje, nós temos uma gama de artigos científicos publicados na literatura sobre ondas de choque voltado para a área de estética. É um número bastante restrito. Se você for buscar esses artigos, você vai encontrar 11 artigos clínicos, estudos clínicos, que podem ser utilizados como referência na hora da prática. E o que nós, o grupo de pesquisa da IbraMed, do Pesquisa e Desenvolvimento da IbraMed, fez? Nós captamos todos esses artigos disponíveis na internet, fizemos uma revisão da literatura, uma revisão sistemática, de onde, né, foi realizado esse estudo e publicado. Então eu trago para vocês aqui, né, o nosso estudo publicado este ano, no Journal of Cosmetic and Laser Therapy, mostrando mais uma vez que a IbraMed investe em ciência, que a IbraMed busca trazer para o profissional hoje prática com qualidade baseada na literatura científica. Então aqui é o nosso grupo de pesquisa
da Ibramed, e nós temos esse artigo de revisão sistemática com todos os estudos que existem hoje sobre ondas de choque na estética. Então, quem tiver a oportunidade, está disponível no PubMed para vocês, e quem quiser também, a gente pode estar disponibilizando o estudo. E continuando, nós temos aqui um pouquinho do que são ondas de choque. Nós precisamos entender um fenômeno físico e como que ocorre. Na verdade, são ondas acústicas, sonoras, com um pico de energia extremamente alto, que ocorrem na atmosfera, por exemplo, depois de um evento explosivo, como a passagem de um avião através do ar. Então, quando o avião passa, ele deixa uma onda sonora no ar. Essa onda sonora, essa onda acústica, é uma onda de choque. Uma tempestade, quando você tem um raio sendo emitido, você tem uma onda de choque, uma onda acústica. Diferente do que os outros pensam, não é um choque elétrico, é uma onda acústica, mecânica. E nós temos aqui também, em sequência, um pouquinho do conceito do que é a terapia por ondas de choque. Então, na verdade, nós temos uma técnica não invasiva que derivou de outras técnicas já existentes. A litotripsia é um cálculo renal, que é a famosa PLI, aquela pedra. Através de um equipamento grande, um ponto focal onde a onda de choque vai ocorrer. Outra também, é muito maior do que a energia que nós utilizamos hoje na área da estética e na área da reabilitação, é usada hoje na reabilitação. E tudo que a gente tem hoje, principalmente na área da estética, que é uma área que nós sabemos que é secundária à reabilitação, então tudo que nós temos de dispositivos hoje, o próprio ultrassom focalizado, as correntes, tudo já existia para uso na reabilitação. Ou na medicina, como é o caso da carboxiterapia, que já existe há muitos anos, para tratamento de arteriopatias, úlceras, entre outras finalidades do CO2. A partir de então, foi feita uma adaptação do equipamento que já existia para reabilitação ou medicina para a estética. Então mudou transdutor, mudou profundidade, mudou energia, e é justamente isso que aconteceu com as ondas de choque. Além do litotritor, as ondas de choque já são utilizadas há muitos anos na fisioterapia, na reabilitação física, ortopedia, entre outras áreas. E na estética veio posteriormente. Então vejam como nós temos um equipamento que é determinado para as duas áreas com finalidades distintas. Mas a técnica em si é uma terapia não invasiva que promove uma estimulação mecânica, uma onda mecânica, porém de alta intensidade de energia. Nós vamos entender um pouquinho o comparativo com o ultrassom também. Existem diversas nomenclaturas para a mesma técnica, então se você for buscar isso na literatura científica, você vai encontrar diversas nomenclaturas que vão, no final das contas, dizer a mesma coisa. Então você encontra terapia por ondas de choque extracorpórea, o termo em inglês, extracorporeal shock wave therapy, acoustic wave therapy, extracorporeal pulse activation therapy, são todas nomenclaturas para a mesma coisa, para a mesma tecnologia, tá? E nós temos aqui um comparativo entre as ondas de choque e as ondas ultrassônicas, porque tanto o ultrassom como as ondas de choque são considerados ondas mecânicas, estímulos mecânicos. Quando a gente fala de uma onda de ultrassom, o que nós temos? Nós temos uma onda contínua, numa frequência alta, ou seja, essa onda se repete várias vezes em uma unidade de tempo. E a amplitude, ou seja, a intensidade dessa onda, a altura dessa onda, é baixa. Então, de baixa, uma intensidade menor quando comparado com uma onda de choque. No caso das ondas de choque, nós temos um pico de tensão alto, então eu tenho um incremento magnético, eu tenho um incremento até uma tensão alta, ou seja, uma energia de forma exponencial de ultrassom, tá? E a frequência é baixa, então quando eu ajusto no meu equipamento 15, agora quando eu falo de ultrassom, eu estou falando de 1 MHz, 3 MHz, que são 1 milhão de pulsos por segundo. Então a gente precisa entender que tem diferença na frequência também.
Além do mais, como a frequência é muito alta, você não ouve a onda ultrassônica. As ondas de choque você ouve, né? A frequência é mais baixa, além de ser um impacto mecânico ocorrendo ali no aplicador. Nós temos também os diferentes tipos de geradores que existem hoje a nível de mercado internacional e nacional. Então, nós temos os geradores eletromagnéticos. Geralmente, o equipamento é portátil, um equipamento menor, leve, fácil de deslocar. O aplicador tem essa configuração. Quando eu falo de um pneumático, eu estou falando de um equipamento mais robusto, ou seja, um equipamento maior. É um equipamento que exige um compressor de ar dentro dele. Então, para isso, ele tem que ser maior, ele é mais pesado. O custo de um equipamento pneumático é mais alto, né? Quando você vai comprar o equipamento, o eletromagnético, o custo é mais acessível, porque você não tem um compressor de ar no eletromagnético, mas você tem que ter ele no pneumático para gerar a pressão de ar. Nós vamos entender um pouquinho melhor da diferença do aplicador pneumático para o eletromagnético. E nós temos aqui também o tipo de dispositivo piezoelétrico, que hoje é mais comum fora do país, a nível internacional, onde ele tem um aplicador que tem um cristal de ultrassom, né, como um cristal, uma cerâmica, que vai promover esse efeito piezoelétrico, onde vão gerar as ondas mecânicas. Ele tem um silicone na ponta, essa ponta tem esse formato, né, convergente, justamente para transferir essa energia de forma a encontrar um piezoelétrico radial, geralmente um aplicador focalizado. Vamos entender a diferença de um aplicador focalizado para um aplicador radial também, tá? Mas o tipo de gerador que está nesse próximo slide, né, que é o gerador eletrohidráulico. O gerador eletrohidráulico, ele utiliza a própria corrente elétrica da rede, né, mas ele usa a pressão de água para deslocar a bala, né, o projétil dentro do aplicador, né? Então é um tipo de gerador raro, né, que só tem a nível internacional, não tem a nível nacional, mas só para vocês conhecerem, né? Ele pode ser eletromagnético, onde ele tem bobinas magnéticas dentro do aplicador. Ele pode ser pneumático, onde ele tem um compressor de ar dentro do equipamento para gerar uma pressão de ar. O piezoelétrico, que utiliza um cristal de ultrassom no aplicador, que gera esse efeito piezoelétrico e são focalizados. E os eletrohidráulicos, que têm um reservatório de água dentro do equipamento e a pressão de água é que desloca o projétil, né, a bala. Então, são tipos de geradores distintos. O que nós temos que são mais comuns hoje a nível nacional são os geradores eletromagnéticos e pneumáticos. Então, a nível Brasil, o que a gente encontra hoje no mercado, é muito mais comum trabalhar com esses dois tipos de geradores. Então, o gerador eletromagnético, ele traz um aplicador como esse, né? Então, o que acontece no aplicador eletromagnético? Ele tem dentro do aplicador bobinas, que são essas laranjas aqui, bobinas magnéticas, que geram um campo magnético. Esse campo magnético gerado entre essas bobinas desloca esse projétil para um lado e para o outro. Então, quando o campo magnético dessa bobina liga, atrai o projétil para cima. Quando desliga, liga o campo magnético da outra bobina, que atrai o projétil para baixo. Dessa forma, ligando e desligando o campo magnético de uma bobina para outra, esse projétil ele se desloca. E esse deslocamento, a cada momento que ele desloca, ele bate na parte posterior da ponteira, que é essa parte em azul. A cada batida na parte posterior da ponteira transfere uma onda mecânica para o tecido. Se a frequência que eu coloco no meu equipamento é maior, isso significa que esse projétil ele vai deslocar mais vezes. Então, eu tenho mais batidas na parte posterior. A energia sendo maior também impacta em uma batida com uma intensidade maior. E essa onda, ela propaga, sai do aplicador e propaga para o tecido, tá? Quando você fala, que é o caso do aplicador do torque, tá? Ele traz essa configuração, eletromagnético. Quando você fala de um gerador pneumático, você está falando de um aplicador como esse,
onde ele tem um tubo interno, dentro desse tubo ele tem um projétil. Como eu comentei com vocês, ele tem um compressor de ar dentro do equipamento que gera um ar comprimido. Esse ar comprimido gera uma pressão positiva e negativa. Quando gera a pressão negativa, o projétil ele se desloca para cima. Quando gera a pressão positiva, se desloca para baixo. E nesse movimento, esse projétil bate na parte posterior da ponteira. Ao momento em que ocorre esse choque aqui, da ponteira com o projétil, ocorre a transferência da onda mecânica para o tecido. Então percebam, a diferença do pneumático para o eletromagnético é a construção do aplicador, é a forma como esse projétil se desloca para gerar a onda mecânica. A onda mecânica, quando ela é gerada, ela é transferida para o tecido, transfere o quê? Energia. Então, se eu tenho a mesma energia sendo transferida aqui e aqui, é para o resultado ser o mesmo. O meu tecido biológico, ele não sabe se aquela onda mecânica tá vindo de um aplicador pneumático ou de um eletromagnético. Concordam comigo? O que o tecido biológico interpreta? A energia que ele está recebendo. Qual é a intensidade que ele está recebendo no local? Quanto de onda mecânica, quanto de energia. Dessa forma, se a energia do equipamento pneumático for a mesma do equipamento eletromagnético, eu tenho um resultado similar. Né? Então, é uma dúvida muito comum, né, entre os clientes, os profissionais que trabalham com ondas de choque, essa diferença do pneumático e do eletromagnético. Né? Então, o que muda é justamente como esse projétil se desloca. A construção interna do aplicador e do gerador. Tá? Então, a gente precisa entender que o que o tecido vai reconhecer é a energia que está sendo transferida para ele. Além disso, eu vou mostrar um pouquinho para vocês a diferença em relação à geração dos efeitos do aplicador radial e do aplicador focalizado. Aqui nós temos o aplicador radial, né? Então nós temos ondas radiais. Só para vocês entenderem um pouquinho essa imagem, nós temos aqui uma coluna de água, ou seja, é água. Essa mancha escura seria o aplicador radial. Nós temos a onda mecânica se propagando na água. E o mais interessante é que percebam a formação de microbolhas gasosas na água. O que é a microbolha gasosa? Cavitação. Então, a onda mecânica do ultrassom provoca a cavitação. A onda mecânica das ondas de choque provoca a cavitação no tecido. E o mais interessante é que essas microbolhas gasosas, elas se formam próximo do aplicador, na água. Então, se eu pensar no tecido biológico, a onda mecânica propaga dentro do tecido e promove a formação de microbolhas gasosas, ou seja, cavitação nos líquidos biológicos. No nosso líquido extracelular, que é rico em água. A água ela não tem resistência nenhuma à passagem da onda mecânica, é o melhor meio para conduzir a onda mecânica. Por isso que quando nós trabalhamos com ultrassom, nós utilizamos gel condutor, que é rico em água. Quando a gente trabalha com ondas de choque, gel condutor. Ou no caso do torque, nós também trazemos a loção neutra, que é rico em água, tá? Que ela é mais fluida que o gel, facilita o deslizamento e evita a formação de microbolhas, a formação de bolhas no gel, no caso, né, na loção. Então, nós temos a formação da microbolha mais próximo do aplicador. Aqui nós temos uma simulação que mostra a divergência da onda mecânica para o tecido, no caso do aplicador radial. Nessa outra imagem é possível notar essa divergência. Então, eu tenho pele, eu tenho a gordura, né, tecido adiposo, a parte muscular. Então, percebam que um aplicador radial se limita à aplicação a nível muscular. Tá? Então, para tratamento de tecido tegumentar e músculo. No caso do aplicador focalizado, nós temos uma configuração um pouquinho distinta. Então, nós temos uma convergência da onda mecânica. Então, mesma situação. Nós temos um aplicador focalizado nessa posição. Nós temos uma coluna de água
nós temos a convergência da onda mecânica para um ponto focal. Assim como o ultrassom focalizado, né? Todo mundo conhece o ultrassom focalizado. Existe um ponto focal geométrico e a energia onda mecânica se propaga de forma convergente, aumentando a intensidade nesse ponto focal, a ponto de provocar os efeitos da lipocavitação. Já aqui, nós temos a formação da microbolha, assim, para o focalizado. Aqui também mostra uma imagem da profundidade do focalizado, ele atinge até osso. Né? É muito mais utilizado na reabilitação para pseudoartrose, calcificações ósseas. Então, o principal uso do focalizado seria nessas situações. Na estética hoje, não tem um uso com estudos que comprovam segurança e eficácia do ultrassom focalizado, do ondas de choque focalizado, né? Então, nós temos uma profundidade muito maior, né? É claro que tudo depende também da intensidade que você utiliza. No caso das ondas de choque, quanto maior a intensidade, mais profundo tende a ser a onda, ou seja, mais profundo essa onda atinge. Aqui temos um aplicador piezoelétrico, como nós vimos, né, que tem um silicone aqui na ponta, e ele tem essa forma de bico para justamente convergir. Existem aplicadores como, por exemplo, o aplicador do torque com ponteiras focalizadas, né, onde você troca a ponteira e ela tem uma concavidade em vez dela ser plana. Essa concavidade, assim como nos sonofocos, permite a formação de um ponto focal, fazendo com que ocorra o efeito de um focalizado, tá? Então a gente precisa entender a diferença entre o focalizado e o radial. Hoje o torque traz o aplicador radial com ponteiras radiais, tá? Que promovem aquela divergência da onda mecânica que nós vimos no slide anterior, certo? E nós temos, em relação às ponteiras, algumas particularidades importantes que devemos nos atentar, né? Então, em relação às ponteiras, existem diferentes materiais que essas ponteiras são construídas, materiais mais rígidos, materiais mais suaves, mais deformantes, como no caso aqui nós temos uma imagem de um aço inox, que é o material da ponteira, e um poliacetal, que é um tipo de plástico. O aço inox ele é mais rígido, o poliacetal ele é mais deformante, é um material mais suave. Nós temos essa questão das diferenças entre os materiais, variando a profundidade que a onda mecânica pode atingir. Então, quando eu trabalho com uma ponteira mais rígida, seja alumínio, seja um titânio, que existem equipamentos fora do país que trazem esses tipos de materiais, seja um aço inox, são materiais mais rígidos. Então, quando o projétil bate atrás da ponteira, ocorre a transferência de forma mais profunda dessa onda mecânica. Quando eu trabalho com material menos rígido, como por exemplo um plástico, né, que seria o poliacetal, um PAD, um poliuretano, são tipos de plásticos que são materiais menos rígidos. Então, quando a bala bate na parte posterior, a onda mecânica transfere menos, ou seja, atinge tecidos mais superficiais, a transferência é menor, tá? Então, eu posso afirmar que quando eu utilizar uma ponteira de aço inox, ou de alumínio, ou de titânio, eu vou atingir uma profundidade maior no tecido, com a onda mecânica, quando comparado com uma ponteira de plástico, por exemplo, que atinge tecidos mais superficiais, porque a onda transfere menos, tá? Então, a gente precisa entender que o tipo de material é extremamente importante para ser... Então, no caso da área da estética, se eu vou trabalhar essas situações com ondas de choque, a opção é trabalhar com ponteiras onde a energia atinge nível mais superficial. Tendão, pontos gatilhos, fáscia. Então, meu objetivo é atingir uma estrutura mais profunda. Dessa forma, eu vou trabalhar com essa ponteira de aço inox, ou alumínio, ou titânio, no caso, dependendo do equipamento. No caso do torque, nós trazemos as ponteiras de aço inox e poliacetal, que é um plástico. Então, quando eu vou trabalhar gordura localizada, por exemplo, na área da estética, eu posso combinar as duas situações. Eu posso utilizar aço inox
Em seguida, na mesma seção, poliacetal. Então, eu vou estar trabalhando um tecido mais profundo, a nível hipodérmico, a nível de tecido adiposo, com essa ponteira, e depois eu vou trabalhar com a ponteira mais superficial para atingir derme, atingir pele. E assim eu tenho um tratamento completo. No caso da celulite, é muito interessante trabalharmos com as duas ponteiras. Porque nós sabemos que na celulite, né, quem é da área da estética sabe o que eu estou falando, nós temos um comprometimento hipodérmico, um comprometimento a nível de tecido adiposo, tem aumento do volume da célula adipócita, tem líquido, acúmulo de líquido no meio extracelular, no interstício, que é o edema, causador do edema. Temos compressão de vaso sanguíneo e linfático decorrente desse aumento do volume do adipócito e do edema. Além disso, tem a fibrose dos septos intercelulares, que tracionam a pele para baixo, formando as depressões da celulite na superfície da pele. Então, vejam, eu tenho um problema lá embaixo, na hipoderme, que vai refletir na pele. Então, no caso da celulite, é muito interessante trabalhar a nível hipodérmico e dérmico na mesma sessão. Tá? Então, por isso que nós indicamos o combinado das duas ponteiras na mesma sessão. Isso tudo está no protocolo da máquina. Então, o equipamento ele traz protocolos prontos, tanto na área da reabilitação quanto da estética. E esses protocolos estão pré-programados. Tá? Então, você pode utilizar. Assim como você pode ajustar os seus próprios parâmetros, ajustar o protocolo a nível particular do cliente. Então, eu quero usar um parâmetro específico para determinado distúrbio que eu vou tratar. Você tem a liberdade de usar a máquina também de acordo com diferentes aplicabilidades. Outro ponto importante em relação aos tamanhos das ponteiras. Então, eles trazem diferentes materiais e trazem diferentes tamanhos. Aqui tem duas opções só, né? A ponteira de 25 milímetros e de 15. Mas, nos próximos slides, eu vou mostrar para vocês outros tamanhos que o Tork traz como acessório. Né? O objetivo é mostrar o que para vocês aqui? Que o tamanho da ponteira impacta diretamente na energia que você vai entregar. É claro que eu posso ajustar a mesma energia no meu equipamento e utilizar as diferentes ponteiras. Mas concordam comigo que quando eu ajusto 100 milijoules no meu equipamento e utilizo uma ponteira menor, a concentração de energia por área não é maior do que quando eu uso a ponteira maior. Então é importante a gente entender que se eu quero uma concentração de energia na área maior, eu vou utilizar uma ponteira com área menor. Então, isso também impacta a nível sensorial. É claro que a minha paciente vai sentir a sensação do impacto mecânico muito mais com uma ponteira menor do que com uma ponteira maior. Que eu estou concentrando mais energia na área da ponteira, na área de aplicação. Que nada mais é o que os artigos mostram como milijoules, que é a unidade de medida de energia, por milímetro quadrado da ponteira. Então, a ponteira ela tem uma área em milímetros quadrados e a grande maioria dos novos artigos estão trazendo dessa forma, milijoules por milímetro quadrado. E aí você entende que o tamanho da ponteira pode ser ajustável baseado aí na área de tratamento, no objetivo, se você quer uma concentração maior ou menor de energia. Né? Claro que áreas maiores é preferencial trabalhar com ponteiras maiores, né? Então, na estética que você trabalha grandes áreas, por exemplo, glúteo, posterior de coxa, interno de coxa, é muito interessante eu trabalhar com ponteiras que tenham áreas maiores. Já na reabilitação, é muito comum o uso de ponteiras menores, como 15 milímetros, que seria essa, que é a mais convencional, para tratamento de tendinopatias, pontos gatilhos, fasciites plantares, entre outras patologias tratadas na área de reabilitação. Tá? E existem outros dois tamanhos que eu vou mostrar nos próximos slides para vocês, que o Tork traz como opção de uso também. Tá? Uma outra questão importante, principalmente na área da dermatofuncional, da estética, é que o Tork permite sim a aplicação facial. Só que a aplicação facial ela exige um cuidado maior. Né? Eu preciso escolher
o tipo de energia que eu vou utilizar. Então, no caso, no meu equipamento existem protocolos pré-programados para rejuvenescimento facial que sugerem uma energia para você utilizar, que é uma energia segura. Além disso, para a aplicação facial, para minimizar desconfortos e permitir a aplicação, nós, junto com o equipamento, né, acompanha uma capa de silicone, seria um revestimento de silicone, que você recobre a ponteira para atenuar parte da energia, né, e minimizar o desconforto na hora da aplicação. Então, dá para aplicar tranquilamente, tá? Utilizando essa capa de silicone que acompanha o equipamento, certo? Então, é o cuidado que precisa se ter na hora de iniciar esse tipo de tratamento com o paciente. Além disso, sobre os efeitos, né, nós vimos até o momento um pouquinho em relação aos tipos de ponteira, geradores, tipos de aplicadores, e agora a gente vai entrar propriamente dito nos efeitos causados pelas ondas de choque, né? Então eu tenho aqui o efeito direto ou primário das ondas de choque, que nada mais é do que o impacto mecânico gerado no tecido, a própria ação do projétil deslocando, batendo na parte posterior da ponteira e transferindo para o tecido. Então, seria propriamente o impacto gerado pelo aplicador. E o efeito indireto ou secundário, que nós vimos há pouco, que é a cavitação. Então, a cavitação é um fenômeno físico, assim como no ultrassom, é também gerado pelas ondas de choque, onde ocorre a formação de microbolhas gasosas nos líquidos biológicos, no caso, a nível corporal, né? Então, eu estou aplicando, seja para estética ou seja para reabilitação, vai ocorrer a formação de microbolhas gasosas no líquido extracelular, que é rico em água. Aqui nós vimos a diferença do radial e do focalizado, só para ficar claro para vocês, né, a nível de profundidade entre os dois aplicadores. Tá? Então, tem ponto focal, o outro não tem ponto focal. Seria a mesma situação de um ultrassom plano e um ultrassom focalizado, tá? Para a gente entender a diferença. E a cavitação é a formação de microbolha, só que no caso das ondas de choque, como o pico de intensidade é alto, né? Você aumento de pressão ou aumento de energia, depois queda de pressão exponencial ou queda de energia, essa intensidade sendo alta, ela promove a formação da microbolha, só que ocorre a implosão cavitacional. Essa microbolha implode, gerando jatos de água no tecido, que seria similar ao efeito gerado pelo ultrassom focalizado, né? Onde você tem uma concentração de energia muito alta no ponto focal, você tem a formação da microbolha, só que essa microbolha implode, que é a chamada cavitação instável. Tá? Então, nós temos no equipamento de ondas de choque a formação da microbolha e a implosão cavitacional, tá? Devido a essa intensidade alta das ondas de choque. Em relação às indicações que nós trazemos em relação à estética e reabilitação, nós temos aqui indicações de reabilitação faciais para desordens de inserções tendíneas, ou seja, tendinopatias, né, seja numa fase aguda para subaguda, como uma fase mais crônica. Então, o próprio equipamento traz essas situações como sugestão de tratamento, ativação de músculos, estimulação de tecido conjuntivo, né? Então, se você tem uma aderência de conjuntivo, pode dificultar a movimentação a nível principalmente articular. Você tem também uso na acupuntura, né? Seja uma acupuntura voltada para reabilitação, para dor, ou uma acupuntura também voltada para a área da estética, também se pode utilizar as ondas de choque. Na estética, particularmente, temos a indicação como tratamento da celulite, gordura localizada, né? Visando a redução desses distúrbios, melhora da qualidade de pele, tratamento de flacidez, ou seja, aumento da firmeza da pele. A gente vai entender um pouquinho melhor como que ocorre esses efeitos. A melhora da circulação, isso é nítido quando você trabalha principalmente com a ponteira de poliacetal, que é mais superficial, você consegue identificar a resposta de hiperemia de pele imediata à aplicação. E você tem também o estímulo para modelagem corporal de forma não invasiva.
né? Então, essas são as indicações das ondas de choque, ou seja, as indicações do torque, tá? Você pode estar utilizando para essas situações. Agora, entrando em relação aos efeitos fisiológicos causados pelas ondas de choque, nós temos aqui a mecanotransdução do sinal, então é o primeiro efeito fisiológico que a gente vai discutir. Vocês já devem ter ouvido falar em mecanotransdução, principalmente devido ao uso do ultrassom. O que é mecanotransdução? O termo mecanotransdução. Mecano é mecânica. Transdução é a conversão de um tipo de sinal em outro, de um tipo de estímulo em outro. Um aplicador de ultrassom é um transdutor. Por que ele é um transdutor? Porque o cristal piezoelétrico converte energia elétrica gerada no equipamento por energia mecânica, por energia acústica, que são as próprias ondas ultrassônicas. Então, o transdutor ele tem essa capacidade de converter um tipo de estímulo em outro. O fibroblasto, que é a nossa célula, até eu brinco nos cursos, a célula master da estética, e também da reabilitação, por quê? Porque é uma célula regeneradora, é a célula que visa o reparo tecidual, por conta de ser produtora de colágeno, que é uma proteína, elastina, que é proteína, são proteínas estruturais, substância fundamental amorfa, que é responsável por preencher a matriz extracelular. Além disso, o fibroblasto produz fator de crescimento, que é tanto na estética como na reabilitação é importante, para ajudar no reparo, na regeneração tecidual. Metaloproteases, que são enzimas que participam da manutenção do equilíbrio no tecido. Então, existem diversas estruturas, substâncias que são produzidas pelos fibroblastos. E essa célula, o fibroblasto em si, ele responde à ação mecânica. Então, ele recebe o estímulo mecânico das ondas de choque ou do ultrassom, por exemplo, e responde com aumento de síntese de colágeno, aumento de fator de crescimento, aumento da produção de fator de crescimento, aumento da produção de elastina, aumento da produção de substância fundamental amorfa. Então, tudo que ele produz é produzido de forma acentuada, ou seja, você tem um aumento da síntese de tudo que o fibroblasto produz, porque ele é ativado de forma significativa. Tá? Então, ele é uma célula, como eu comentei, que reage muito bem à ação mecânica, seja uma simples massagem, né? Seja o próprio ultrassom, seja na estética o uso do vácuo, ou seja em dermoterapia. Tudo que é mecânico vai estimular essa célula. Tá? Então, essa é a principal ação que a gente observa como efeito das ondas de choque. Então, se eu falo de reabilitação, numa fase proliferativa do reparo tecidual, lembrando das fases do processo de cicatrização, né, a fase inflamatória, fase proliferativa e fase de maturação, na fase proliferativa é onde eu tenho o pico de ativação dos fibroblastos. Então, o objetivo numa regeneração tecidual, seja numa tendinopatia, é justamente estimular essa célula para aumentar esse reparo, tá? A remodelagem do colágeno é outro efeito. Aqui, como ilustração, só para ficar didático a explicação, nós temos uma célula que está ilustrando um fibroblasto. Então, aqui nós temos uma membrana celular, aqui nós temos uma proteína de membrana, que é a integrina. Aqui nós temos toda a parte interna do fibroblasto, as estruturas que participam da síntese de colágeno e elastina. Uma fibra colágena conectada à integrina, né? Então, assim, a partir do momento que o colágeno é sintetizado, né, ele é liberado para o tecido. Então, aqui nós temos a fibra. Quando eu estou aplicando ondas de choque, eu provoco um tracionamento dessa fibra colágena, principalmente na área da dermatofuncional e da estética, onde você aplica movimentando o aplicador, né? Então, a técnica de aplicação é dinâmica. Então, esse movimento dinâmico traciona essa fibra, que ativa a proteína integrina de membrana e gera uma sinalização interna, ou seja, uma cascata interna de sinalização, onde provoca reações químicas que culminam com a síntese de novo colágeno, que é o neocolágeno, neoelastina, produzindo assim mais colágeno e mais elastina para o tecido. Tá? Então, é um ciclo, né?
onde eu tenho ativação e produção associada. Dessa forma, você consegue ter seja na reabilitação, um reparo tecidual significativo, seja na estética, um aumento de firmeza de pele, um aumento de elasticidade de pele, de forma acentuada, tá? E temos também outros efeitos fisiológicos decorrentes das ondas de choque, que é o efeito na microcirculação. Então, nós temos aqui ilustrando o nosso tecido tegumentar, mas essa ativação circulatória acontece a nível de tecido muscular também, tá? O que a gente precisa entender é que aqui na ilustração eu estou mostrando pele, tecido tegumentar, mas acontece também a nível muscular, tá? Depende do tecido alvo. Então eu tenho uma ativação da microcirculação, seja mais superficial ou mais profunda, depende da intensidade, ou seja, da energia que eu ajusto no meu equipamento, e depende do tipo de ponteira que eu estou utilizando também. Se é uma ponteira que atinge nível mais superficial ou mais profundo. Ocorre esse aumento da circulação, da microcirculação, principalmente por liberação de óxido nítrico endotelial, então aumenta a liberação do óxido nítrico, que é um importante vasodilatador e vai provocar esse aumento do fluxo sanguíneo. Além de ser do óxido nítrico, também ser um modulador da dor, né, que nós vamos falar mais adiante, no caso a nível endotelial, ele vai provocar essa vasodilatação que vai estimular o aumento da circulação local. Tem estudos que mostram angiogênese também, então a estimulação do crescimento de novos vasos sanguíneos, né? Angio é vaso, gênese formação, então seria a formação de novos vasos sanguíneos que vai provocar aí um aumento ainda mais da nutrição tecidual, oxigenação tecidual e o aporte sanguíneo local. Entre outros efeitos, quando a gente fala da área da dermatofuncional e da área da estética, um importante efeito gerado pelas ondas de choque é justamente a ativação do tecido adiposo, provocando redução do tecido adiposo, ou seja, diminuição da espessura da camada adiposa. Então, tem alguns estudos que mostram que ocorre redução de tecido adiposo, diminuição da espessura, porém, ainda ocorre um questionamento na literatura: qual é o fenômeno fisiológico que ocorre a nível celular para que haja essa redução? Então, tem autor que sugere que possa ser lipólise e tem autor que sugere que possa ser a apoptose, que é um fenômeno de morte celular programada, né? Então, não se sabe ao certo ainda qual é o fenômeno que ocorre a nível celular quando utilizadas ondas de choque. Mas que tem redução de tecido adiposo já está confirmado, porque existem estudos com ultrassom diagnóstico que mostraram, né, a diminuição da espessura da hipoderme. E eu vou mostrar um deles para vocês também, tá? Então, por exemplo, nesse estudo que nós temos aqui de 2008, é um estudo que avaliou o efeito das ondas de choque a nível subcutâneo, tá? Eu acho que é interessante o pessoal que está acompanhando nós na internet visualizar essa informação. Então, nós temos aqui, em 2008, um estudo que foi publicado para avaliar justamente esse efeito a nível subcutâneo, e os autores mostram justamente redução de subcutâneo, mostram que teve uma destruição, talvez, ou uma liquefação, mas não está certo ainda esse fenômeno. E eles mostram também que não se pode, né, dizer que o papel dessa redução de gordura ele é inteiramente causado por apoptose. Então é incerto, né? Em contrapartida, esse outro estudo de 2011, um estudo posterior, que utilizou o torque, né, utilizou um sistema eletromagnético da membrana celular, porém ele fala de aumento da liberação de gordura, ou seja, aumentou a permeabilidade do adipócito, aumentou a lipólise. É isso que ele mostra. Mas, né, como nós sabemos, tem aumento de permeabilidade de membrana, mas é incerto. Tem autor que diz que pode ser apoptose, como pode não ser, que pode ser lipólise, como pode não ser, né? Então, é algo ainda muito questionável. Mas, com todos os estudos que estão atualmente em andamento, eu creio que
Logo, em breve, nós teremos aí estudos mostrando qual é o fenômeno preferencial quando trabalhado com ondas de choque. Né? Acho que como a tecnologia é muito recente, é muito nova, tem muito a ser estudado ainda. Então, na reabilitação, a tecnologia já é mais consolidada, né? Tem muitos estudos hoje, principalmente para tendinopatia, pontos gatilhos, alguns para acupuntura, mas na estética, como é muito novo, desses 11 artigos, né, nenhum ainda chegou a relatar qual é o real fenômeno que ocorre, né? Existem justamente essas hipóteses aí que podem chegar a uma conclusão nos próximos anos em relação ao fenômeno. Aqui nós temos um artigo que eu comentei com vocês, né? Ele utilizou o ultrassom diagnóstico para avaliar a espessura de gordura. Foi aplicado ondas de choque na região de culote de 14 mulheres. Foram realizadas 8 sessões com ondas de choque, 4 semanas, ou seja, 2 sessões na semana, tá? É muito comum o uso das ondas de choque de 1 a 2 vezes na semana. E é interessante porque eles avaliaram com ultrassom diagnóstico antes do tratamento, 1 semana após o término do tratamento, 4 semanas após e um follow-up de 12 semanas após o tratamento, ou seja, 3 meses depois que terminou. É possível notar uma redução na espessura da hipoderme, da camada de gordura, e uma manutenção de resultado. Então vejam que o resultado ele existe, é possível manter, porém, é claro que quando se fala de dermatofuncional, de estética, é importante a cooperação do paciente a nível de tratamento corporal. Então, alimentação associada, a questão da atividade física é muito importante também associar o tratamento estético com a atividade física para obter melhores resultados. Nessa fotografia é muito interessante porque você consegue observar o antes e o após as 8 sessões, uma redução significativa na circunferência. E na média das 14 pacientes, tem-se uma redução de 9,7 centímetros na circunferência. É bastante significativo, né, do ponto de vista de resultado. Então, ele utilizou um equipamento que traz aplicador radial, tá, uma energia relativamente alta, de 3 a 4 bar. Então, percebam que é uma energia mais alta e é claro que o objetivo é atingir com radial a hipoderme, né, para obter esse tipo de resultado. Tem um outro estudo interessante também, onde ele traz o tratamento da celulite com as ondas de choque. É muito comum, né, a gente ouvir em congressos que o carro-chefe das ondas de choque é tratamento de celulite. Né? Na verdade, não é que é o carro-chefe. Hoje, a maioria dos artigos que existem na área da estética com ondas de choque foi para tratamento de celulite. Né? Então, a gente precisa ter aí mais evidências científicas em relação a outros distúrbios para poder afirmar que é carro-chefe também. Né? Que nem radiofrequência, nós sabemos que é padrão ouro de tratamento para flacidez de pele, porque tem muita evidência científica que mostra resultado significativo com o uso da radiofrequência na flacidez. Então, no caso das ondas de choque, a maioria dos artigos foram elaborados, né, para tratamento de celulite. Aqui nós temos a forma como foi aplicada as ondas de choque, tá? Então é importante a gente observar que é feito o movimento de forma dinâmica, da parte distal para proximal, em zigue-zague. Depois pode fazer no sentido perpendicular, que seria nesse outro sentido, tá? Então é um scanning na pele. Então é feito os dois sentidos, tanto na horizontal quanto na vertical, ou seja, na perpendicular, visando estimular toda a área de tratamento. Nesse estudo, eles associaram exercício também, para ter melhores resultados. Foi utilizado também um grupo de pacientes como controle. Esse grupo controle também recebeu 6 sessões de ondas de choque, assim como o grupo tratado, porém com uma energia muito baixa, que é quase zero, né? Quase nenhum estímulo. Seria só o aplicador deslizando sobre a pele. E no caso do grupo tratado, foram 6 sessões com uma energia significativa. Ambos os grupos receberam 2.000 disparos. E olha o resultado de uma das pacientes, comparando antes e após 6 sessões
para o tratamento de celulite em glúteo e posterior de coxa. Então, tem um resultado significativo, é possível notar, né, aqui na imagem. Foi aplicada a escala, que é uma escala de severidade para celulite, que é validada na literatura, que é a Cellulitis Severity Score, onde visualiza o aspecto da celulite e você consegue graduar, né, essa celulite, pontuar essa celulite, para avaliar se houve melhora ou não. Então, aqui nós temos em verde o gráfico que mostra o antes do tratamento e, nesse tom mais claro, após as 6 sessões. Né? Então, nós temos aqui, seriam 12 semanas de tratamento, comparado com o grupo controle, que recebeu aquela energia bem baixa. Então, percebam que não teve antes e depois do grupo que recebeu o tratamento. Então, percebam que diminui os graus de celulite, né? Então, você consegue graduar a melhora após o tratamento. E nós temos também um outro estudo que avaliou justamente a disposição do colágeno na pele a nível dérmico, que seria esse estudo em pacientes também com celulite, foram 21 mulheres, foi feita a avaliação por um dispositivo que é um ultrassom de alta frequência, que também utiliza para diagnóstico, né, que é o colágeno 100. O exame que foi realizado foi colagenometria, que mede a microestrutura da pele, vai medir o colágeno, a disposição dérmica dessas fibras. E o objetivo foi aplicar as ondas de choque na lateral da coxa, então pega a região de culote, e avaliar antes das ondas de choque e após 6 semanas, ou seja, 12 sessões de ondas de choque, que são 2 sessões por semana. 6 semanas de tratamento seriam 12 sessões. Então aqui, ó, nós temos essa parte mais escura, que seria a epiderme, essa outra parte a derme, aqui hipoderme. Percebam, comparando o antes e após as ondas de choque, que nós temos uma melhora da regularidade e disposição das fibras colágenas a nível dérmico. Também notória a diferença que ocorre, né? Comparando antes e após as 12 sessões de ondas de choque. Então, tem uma melhora significativa. Então, se eu pensar numa fase de remodelagem ou maturação, a terceira fase do processo de reparo e regeneração, seja um pós-operatório tardio, né, de procedimento de cirurgia estética, ou também uma reabilitação, se eu estou pensando num processo de reparo e regeneração, lá na fase 3 do processo de cicatrização, o objetivo dessas ondas mecânicas seria justamente organizar aquele tecido, aquela deposição da fibra colágena que foi feita de forma desorganizada, melhorando o aspecto cicatricial, evitando a aderência pós-operatória. Então você tem um tecido, né, digamos, mais próximo do original aí, baseado nessa melhora da disposição colágena do tecido. E nós temos alguns outros estudos que justamente mostram a melhora na área da estética para o tratamento de celulite ou gordura localizada. Esse estudo com um aplicador pneumático foi feito com a frequência de 15 Hz e uma energia de média para alta. Os equipamentos pneumáticos eles chegam até 4 bar, alguns até 5 bar. Então aqui ele foi utilizado a 2.6 a 3.6 bars. Foram 6 sessões 2 vezes na semana. Percebam que é muito comum 2 vezes na semana. Né? E a maioria dos artigos para a área da estética trazem 15 Hz de frequência. Diferente da reabilitação. Na reabilitação é muito comum 5 Hz, 10 Hz, alguns casos numa fase mais crônica 16 Hz, tá? Mas no caso da estética, a grande maioria deles trabalha entre 12 e 18 Hz, trazendo aí a maioria como frequência de 15 fixa para aplicações celulite, gordura localizada. Então aqui antes e depois, né? Teve até diminuição do culote e do aspecto da celulite, comparado aí o antes e após 6 sessões. Aqui nós temos com um aplicador eletromagnético, que seria similar ao torque. Então eu posso utilizar essa energia no torque? Eu posso, né? Então é captar o que está no artigo, jogar no display do equipamento e utilizar para a mesma finalidade. Então são 8 sessões que foram realizadas para obter esse resultado.
2 vezes por semana para celulite. Também é bastante notório a melhora. E aqui nós temos o follow-up, né, que seriam após 3 meses do término do tratamento. Então, tem melhora, tem manutenção. É claro que dependendo da cooperação do paciente, tá? Então, foram feitos movimentos na horizontal e na vertical, como a gente comentou, né? Na reabilitação, a aplicação, ela é estática, né? É pontual. Na estética, a aplicação é dinâmica. Você faz esse scanning da área, né? Tanto na horizontal como vertical. Existem a possibilidade de associações das ondas de choque com outros equipamentos. Essas associações, elas podem ser de forma sequencial ou complementar. Então, eu posso combinar na mesma sessão, né? Então, eu faço as ondas de choque em sequência a outro recurso, ou eu faço outro recurso e depois as ondas de choque. Vai depender, é escolher o que você vai combinar com a terapia por ondas de choque. E as terapias complementares, onde o objetivo é, na mesma semana de tratamento, combinar outros recursos que possam associar para a mesma indicação de uso. No caso da reabilitação, é muito comum associar exercícios, né, outros tipos de terapias, seja até as bandagens, entre outras técnicas. E para estética, né, dermatofuncional, é muito comum a associação de outros equipamentos, né, até as massagens, drenagens na mesma sessão. Existe um artigo que eu trouxe para vocês na área da estética, da dermatofuncional, que mostra justamente a associação de ondas de choque com criolipólise. Aliás, hoje, até o momento, este é o único artigo que mostra a associação de ondas de choque com alguma outra técnica na área da dermatofuncional, tá? Como eu comentei no início, existem poucos estudos até hoje na área da dermatofuncional com ondas de choque, comparado com reabilitação. Então, é preciso, sim, novos estudos, novas publicações, mas essa publicação ela foi realizada através de um estudo combinando a criolipólise com ondas de choque em 50 pacientes, só que a aplicação foge à aplicação convencional. Quem aqui conhece criolipólise? Quem já usou, já ouviu falar? Isso, tá. Muito interessante. Eu acho que a criolipólise é uma técnica que está sendo bastante utilizada ultimamente, é muito falada, tem muitos estudos já, né, que mostram os efeitos, embora existem questionamentos em relação ao fenômeno de morte celular, mas é algo que já está no mercado há um tempo, né? Então, a técnica que é utilizada hoje da criolipólise, ela trabalha com 60 minutos de aplicação de resfriamento. É claro que temos as técnicas de criolipólise de contraste, que combina o aquecimento no início e no final, e o resfriamento de 60 minutos, mas o convencional é 60 minutos de resfriamento. E esse estudo, que combinou com ondas de choque, ele aplicou uma técnica distinta da convencional. Então foram 30 minutos de tratamento, sendo uma alternância entre ondas de choque e criolipólise durante esses 30 minutos. Então foram 10 minutos de ondas de choque, 10 de crio, 10 de ondas de choque, sendo assim 5 sessões no total e 15 dias de intervalo. Então não é convencional. Geralmente criolipólise o intervalo é 60 dias, né? Então, os 60 dias é justamente por conta do próprio processo de reparo e regeneração tecidual. Então, o processo inflamatório da crio, ele é prolongado. Então, eu tenho aí o pico do processo no 14º dia, depois de 30 dias diminui o processo inflamatório da crio e depois de 60 eu tenho redução significativa desse processo, é onde eu reaplico o equipamento, né? Então, percebam como é uma técnica bastante distinta, então é questionável a metodologia utilizada nesse trabalho. Então, ao mesmo tempo que eu falo para vocês, ele é o único estudo que mostrou na área da estética a combinação das ondas de choque com outra técnica, no caso a criolipólise, mas é complicado considerar por conta da metodologia usada, que é distinta da metodologia do tipo de tratamento feito hoje com criolipólise. Mas sim, né, na prática clínica, é interessante a associação sim das ondas de choque com o crio, tá? A nível de resultado. Mas precisa-se de novas comprovações aí, novos estudos em relação a isso.
Aqui eu listei alguns efeitos fisiológicos particulares na reabilitação. Então, nós falamos de aumento de microcirculação, no caso da dermatofuncional e também da reabilitação, né? Tem angiogênese, tem aumento da liberação de óxido nítrico endotelial, que é um importante vasodilatador para causar essa estimulação da microcirculação. Esse aumento de microcirculação ele é interessante porque reduz a concentração de substâncias vasoneuroativas, como bradicinina, prostaglandina, serotonina e histamina também, que vai reduzir a excitação de nociceptor, vai reduzir dor, né? Então, vai modular dor, sim. A liberação de óxido nítrico, nós já falamos, né? Um importante vasodilatador, que é liberado no corno posterior da medula. Tem efeito inibitório na dor também, modula a dor. Então, quando eu falo de reabilitação, esses são os efeitos causados aí pelas ondas de choque. Eliminação de toxina, aumento de fluxo linfático, que vai acelerar o processo de drenagem, vai acelerar o transporte de metabólitos, diminuindo edema, ativando a regeneração do tecido, ou seja, tornando o meio propício para a regeneração. Além disso, liberação de fator de crescimento, nós falamos rapidamente, né, que vão auxiliar na cicatrização de uma tendinopatia, por exemplo. A mecanotransdução para ativar fibroblastos, que assim como na área da estética, na área da reabilitação também é necessário numa fase proliferativa do processo de reparo e regeneração, e a reorganização das fibras numa fase de remodelagem tecidual, né, das fibras colágenas. Então, esses são os principais efeitos fisiológicos das ondas de choque na área da reabilitação. Tá? Quando a gente fala reabilitação, são todas aquelas indicações que nós citamos no início, né? Terapia biomecânica, ativação muscular, ativação de conjuntivo, visando um tratamento de patologias específicas, tendinopatias, pontos gatilhos. Então, a ativação muscular que eu falo é justamente a inibição do trigger point, né? O relaxamento muscular, a desativação desse trigger point, para relaxar esse músculo, remover esse espasmo muscular local. Então, nesse sentido, tem também no próprio equipamento, no TORQ, protocolos já pré-programados para estas finalidades, com sugestões da IBRAMED, baseado na literatura científica, né, nos artigos que existem hoje em relação ao assunto. E agora a gente inicia, propriamente dito, as particularidades do TORQ. Então, até o momento, né, o objetivo foi que vocês tivessem uma visão macro do que são as ondas de choque, das indicações, dos efeitos fisiológicos, da diferença entre os geradores e aplicadores, e agora algumas particularidades do TORQ. Então, o TORQ é o nosso Shockwave Therapy, nosso equipamento 100% nacional, então inteiramente produzido aqui no Brasil, na IBRAMED. O gerador é eletromagnético, aplicador radial. É muito importante entender a diferença de um gerador pneumático para um eletromagnético, um aplicador focalizado para um radial. São perguntas muito comuns dos clientes para nós, né? Então é importante a gente esclarecer isso aqui na aula. A energia de 60 até 200 milijoules, a frequência até 22 Hz. Então, eu posso ajustar, é claro que essa frequência, se a gente observar aqui na parte de baixo, ela é ajustável baseada na energia, né? Então, eu tenho uma certa limitação da frequência baseada na energia que eu vou impor. É claro, né? Se eu trabalho com o máximo de energia do equipamento, que são 200 milijoules, a frequência de 22 Hz é muito alta para essa bala, para esse projétil deslocar com toda essa energia, né? Então, é uma limitação mecânica a nível de frequência e energia, a nível de aplicador. E isso todos os equipamentos do mercado, seja pneumático, seja eletromagnético, eles trazem essa tabelinha com essas limitações de frequência por energia, tá? Nós temos também a questão dos disparos, eu acho que é interessante também o pessoal até 9.999, você pode ajustar no display, ou também o modo livre. O modo livre é justamente a opção de você iniciar os disparos, né, sem um ajuste prévio, e o contador, ele vai de forma
livre, né, até o valor que você achar que é adequado. Quando você ajusta um valor no display, seja 2.000 disparos, seja 4.000 disparos, ocorre uma contagem decrescente até zero. Quando eu uso o modo free, é uma contagem crescente, de zero até o valor que você estabelecer como necessário para o tratamento, tá? A questão do ramp on e off, então existe uma função na máquina, ramp on, ramp off. O que significa esse ramp on? Você pode ligar ou desligar a rampa. Essa função, ela permite, principalmente na reabilitação, um incremento gradual de energia. Quando finalizado, 1/4 dos disparos chega no máximo de energia ajustado. Ou seja, se eu ajustei no meu equipamento lá 2.000 disparos, quando chega em 500 disparos, vai atingir a energia máxima que você programou. Ocorre um incremento de energia gradual até esse primeiro 1/4 de disparos. Né? Então, se eu ajustei 100 milijoules e 2.000 disparos, quando terminar 500 disparos, que seria 1/4, chegou nos 100 milijoules. Ele vai incrementando, né, de forma gradual até chegar no que você ajustou. Para tornar mais confortável a aplicação, né, se você vai fazer um tratamento de uma patologia, de uma tendinite, de uma fase aguda para subaguda, está sensibilizado o local, você pode utilizar o ramp on como função. O total de disparos do aplicador, então o aplicador ele permite até 9 milhões de disparos, na verdade, dependendo do uso do paciente, ele pode atingir até mais que isso, tá? Mas a nível de segurança, eficácia, né, na garantia você encontra esse valor de 9 milhões. Ou seja, junto com o equipamento acompanham 3 projéteis, né, que são as balas. Então você tem um que vai dentro do aplicador e 2 que acompanham como acessório. Cada projétil tem uma garantia ali de 3 milhões de disparos, ou seja, atingir os 3 milhões por projétil, é orientado que seja feita a substituição desse projétil por um novo. Depois de 3 trocas de projétil, ou seja, 9 milhões, orienta-se que o aplicador seja enviado para uma revisão. Né? Como é energia mecânica, como é deslocamento de projétil dentro do aplicador, pode haver desgastes. Né? Então, após 9 milhões, é importante uma revisão, só para checar se o equipamento está dentro dos parâmetros de normalidade para que você continue a utilizar o aplicador normalmente. Tá? As ponteiras, elas são consumíveis também, então a parte posterior da ponteira, como eu mostrei nos slides anteriores, o projétil, ele gera um impacto com a parte posterior da ponteira. E aí essa parte, ela vai desgastando com o tempo, né? Então, dependendo da energia que você usa, da frequência, do número de disparos, você pode ter um desgaste mais lentamente ou mais rápido, né? Pode conseguir usar mais tratamentos ou menos tratamentos. Vai depender muito dessas variáveis que eu comentei, tá? Não existe um número de disparos estimado para você trocar a ponteira, porque vai depender muito da energia que você vai usar, do número de disparos que você vai realizar, da frequência que você vai trabalhar, tá? Então é muito variável, você que vai acompanhar a evolução da sua ponteira. Para que se torne fácil essa avaliação por conta de vocês mesmos, junto com o equipamento, nós enviamos um gabarito que facilita vocês avaliarem esse desgaste, tá? Então nós vamos falar mais adiante sobre esse dispositivo para avaliação. Além disso, o equipamento ele tem tela touchscreen, permite troca de idioma, tem o famoso Info. Aliás, o Info ele é uma inovação e uma invenção aqui a nível nacional da Ibramed. Tá? Nós sabemos que existem outras empresas que já trazem o tutorial informativo, o Info, dentro do equipamento, mas a nível nacional, a primeira empresa que instituiu o Info foi a Ibramed. Então, o objetivo do Info é o quê? Acessar informações que você teria no manual do equipamento, só que fica fácil para você visualizar ali na hora. Né? Seja indicação, contraindicação, as reações adversas, dependendo do dispositivo. Tá? Além, é claro, né, o manual do equipamento, que acompanha o equipamento, de protocolos particulares que você cria para usuários. Né? Lembrando que nos protocolos
pré-programados, a dose, ou seja, a energia que está no display, ela é uma sugestão. Então, eu posso ajustar a energia de acordo com a minha particularidade. Então, eu tenho um paciente diferenciado, eu quero usar aquele protocolo, mas eu quero usar uma energia menor ou maior. Então, eu posso ajustar isso no protocolo pré-programado? Pode. Tá? A única diferença do pré-programado para o particular é que você não salva essa nova energia que você ajustou. Né? Ele vai sempre trazer o que já está salvo na máquina. Tá? Você consegue salvar nos particulares. Né? Então, é muito interessante essa opção de você poder utilizar o que está na literatura, que seria a sugestão da Ebramed, né? Sempre baseado nos artigos científicos, ou então criar o seu próprio protocolo baseado nos seus objetivos. Isso é muito interessante também, trazer essa liberdade de você optar, né, por o que já está pronto ou por novos protocolos específicos para cada paciente. Aqui nós trazemos as ponteiras, tá? Então o torque acompanha diferentes ponteiras, são 8 ponteiras que acompanham o equipamento, 4 de aço inox e 4 de poliacetal, que é um plástico. Os tamanhos são esses, então tem uma maior de 34 de diâmetro, uma de 25 milímetros de diâmetro, 15 milímetros de diâmetro e uma menor de 6 milímetros de diâmetro. Cada ponteira tem a sua especificidade, né? Então, a ponteira menor de 6 milímetros eu posso utilizar, por exemplo, para um ponto gatilho, eu posso utilizar na acupuntura, eu posso utilizar na área da estética em estrias e cicatrizes, que tem inclusive um protocolo pré-programado no equipamento. Quando trabalhamos com a ponteira de 15, eu posso utilizar para reabilitação em regiões diversas, seja tendinopatias, fasciite plantar, esporão calcâneo, entre outros distúrbios tratados. E é claro que eu posso usar na dermatofuncional também, né? Se eu quero concentrar energia na área, eu vou utilizar uma ponteira menor, como eu comentei com vocês, né? Milijoules por milímetro quadrado de ponteira. Se eu quero aumentar essa densidade de energia, né, eu vou trabalhar com ponteiras de áreas menores. Tenho ponteiras de 25 que você pode utilizar para áreas como coxa, glúteo, e a de 34, né, também dando opção de regiões maiores. Tá? Você dispersa mais energia na área da ponteira. Como nós vimos, o revestimento de silicone, que permite aplicações faciais sem desconforto, de forma bastante segura, para que você tenha os resultados. Nós também comentamos do material das ponteiras, né? Então, a poliacetal e a inox, o que altera é a profundidade que a onda atinge. É claro que um material mais rígido, o impacto permite com que a onda seja transferida de forma mais profunda do que um material menos rígido. Né? Então, eu vou trabalhar para tecidos mais superficiais, tecidos mais profundos. Trazendo também uma equivalência, né? Porque um questionamento muito comum de todos os profissionais é: se eu tenho um estudo científico, um artigo, onde foi utilizado um aplicador pneumático, um equipamento pneumático, e a energia e o valor utilizado no equipamento está descrito na unidade de bars. Bars, ou bar, né, é a unidade de pressão. Então, um pneumático, ele traz no display o valor em bar. Um eletromagnético, ele traz no display o valor em milijoules, que é a unidade de energia. Tá? É claro que não existe um cálculo ou uma fórmula que converte bar para milijoules, milijoules para bar, não existe. Tá? Então, o que nós fizemos? Nós desenvolvemos uma equivalência de bar para milijoules. Então, nós fizemos uma equivalência utilizando um equipamento pneumático, foi feito um teste, né, uma medição do equipamento pneumático comercial e uma medição do nosso equipamento utilizando o mesmo dispositivo de medida, o mesmo método. Né? E assim é possível fazer essa equivalência onde você tem a pressão em bar, o quanto de energia você vai emitir. Tá? Então, se eu tenho um equipamento eletromagnético, eu vou ajustar a energia em milijoules. Eu tenho um equipamento pneumático, eu vou ajustar a energia em bar. Eu vou ajustar o valor em bar, né? A pressão no caso.
Ah, eu quero utilizar 2 bars, só que no torque, que é eletromagnético. Eu venho na tabela e confiro, né, em relação a 2 bars, quanto de energia equivale. Né? E ajusto no torque o valor em milijoules. Tá? Então, é possível fazer essa equivalência? É possível, quando você usa o mesmo método de medida e mede um pneumático e um eletromagnético usando o mesmo método. Né? Então, isso é muito importante porque tem muitos estudos em bars, né? Então eu preciso ter essa equivalência para poder entender. É importante também que vocês compreendam que o nosso tecido biológico interpreta energia, né? Então, se meu aplicador é pneumático ou eletromagnético, indifere, o que influencia é o quanto de energia chega no tecido, tá? E existe também aqui, ó, por tamanho de ponteira, a densidade de energia, que seria energia por área. Né? Claro que quanto maior a energia, menor a densidade de energia por área. Né? Claro que eu tenho menos energia em cada milímetro quadrado comparado com uma ponteira menor que concentra mais energia na área. Além disso, é importante entendermos que... Deixa eu só passar aqui. Hoje, a Ibramed oferece a opção de equipamento torque no mercado, sendo a opção com um aplicador e opção com 2 aplicadores. Né? Sendo assim, qual que é o diferencial de eu adquirir com 1 ou com 2? Aumentar o tempo de vida útil. Eu comentei com vocês que cada aplicador tem a garantia de 9 milhões de disparos. Certo? Atingiu 9 milhões, é solicitado a revisão do aplicador, né? Uma manutenção preventiva, avaliar se teve algum desgaste mecânico ou não. Então, se eu tenho 2 aplicadores, eu tenho 18 milhões de disparos. Eu posso revezar entre eles, né, para a durabilidade dos aplicadores aumentar, certo? Então, o diferencial é aproveitar o preço promocional para adquirir com 2 aplicadores, né? Porque se for adquirir um aplicador a mais depois, o valor do aplicador é maior, tá? Então compensa hoje com 2 aplicadores, para quem vai adquirir ou pensa em adquirir mais um. E essa questão do tempo de vida útil. Além disso, quando você tem 2 aplicadores, você envia um para manutenção, né, para revisão depois dos 9 milhões, você tem um outro aplicador para uso. Né? Você continua tratando normalmente. Então essas seriam as vantagens, né, os diferenciais de adquirir com 2 aplicadores. Agora, falando um pouquinho dos cuidados com as ponteiras, para a gente entender algumas particularidades que fazem a diferença, primeiramente a questão da conexão e desconexão das ponteiras. Então é importante entender que elas são rosqueáveis, então colocou, rosqueia, desrosqueia para tirar, com cuidado, lembrando que tem que rosquear por completo até você sentir uma resistência, porque se você deixar alguma folguinha pode entrar gel, entrar loção neutra ali no local. É importante, se tiver aplicando, terminou de aplicar, vai trocar a ponteira para fazer, por exemplo, o combinado da aço inox com a de poliacetal na mesma aplicação, pode ter gel ali na ponteira, você acabou de aplicar, né? Então limpa com papel toalha ou com pano limpo, né? E como ela fica escorregadia, você pode utilizar o pano ou o papel toalha para ajudar a desrosquear, tá? Isso também é importante lembrar, né? Porque às vezes você vai trocar durante a aplicação, tem resíduo de gel, fica difícil desrosquear. Pode usar o pano ou o papel toalha. A limpeza pode ser feita com água, né? Pode colocar essa parte que fica em contato com a pele na água para limpar, remover o resíduo. Pode aplicar clorexidina alcoólica para limpeza, para asepsia da ponteira. É importante secar depois essa ponteira com pano ou com papel toalha antes de conectar ela no aplicador para fazer uma nova aplicação, então seca bem. Principalmente a parte posterior, se tiver molhado a parte posterior, seca bem antes de colocar no aplicador. Por isso, quando for lavar ela em água, evita imergir em água essa parte posterior aqui, tá? Só molhar essa parte da frente, que é onde fica o gel devido à aplicação. No caso das ponteiras de 25 e 34, elas têm uma abertura entre a parte
de plástico ou de aço inox e essa outra parte preta, tem uma abertura aqui. Se entrar gel, você pode usar uma escovinha para limpar, né, essa abertura e remover esse gel junto com a água ali que você vai estar utilizando para limpeza, tá? Em relação à avaliação que eu comentei com vocês do desgaste das ponteiras, nós temos aqui, esquematizando para vocês, como utilizar esse gabarito. Então, o gabarito, ele serve para avaliar as ponteiras. Então, nós temos aqui o auxiliar na substituição, mesmo gabarito para fazer a substituição, que eu vou explicar como para você. Essa parte do gabarito, então, se desgastou, vocês vão ver que encosta o gabarito na base da ponteira, tá? É o momento de substituir. Com a mesma ponteira, 500 mil, 600 mil, é muito variável, tá? Depende, é claro, da energia que você vai usar, do tipo de ponteira, né? Então, vai no próprio consultório, tem outras particularidades do projétil, então nós falamos da e como que eu faço a substituição de disparos. Eu preciso ter o aplicador em mãos, tá? Após 3 milhões eu vou fazer a substituição para não interferir, no caso, além de você ter esse kit em mãos, você precisa ter também um lenço de papel limpo, aquele lenço de papel macio, tá? Para quando a gente tem resíduos dentro do aplicador que possam interferir também na substituição do projétil. Então, o primeiro passo, usando o gabarito, eu removo a borracha protetora. Só que antes disso, percebam que eu já removi a ponteira, né? Remove a ponteira, removeu a ponteira utilizando o gabarito, você insere o gabarito dentro do aplicador, você conecta ele na borrachinha e você consegue remover a borrachinha. Eu vou executar o procedimento aqui no palco para vocês verem, tá? Na hora da prática, é bastante simples de ser realizado. Depois, tomba o aplicador para baixo, você consegue retirar o projétil usado. Em sequência, você abre a embalagem do projétil novo, né? Limpa esse projétil com um lenço de papel, lembrando que evitar pegar no projétil sem luvas, tá? Porque os resíduos da mão vão se depositar no projétil, no metal. O projétil, de um lado, ele tem um orifício, do outro lado ele é fechado. O lado que ele tem um orifício é o lado que você vai colocar, vai inserir primeiro dentro do aplicador, tá? Então, eu vou inserir dentro do aplicador o lado que tem um orifício, tá? Em seguida, o próximo passo, coloca ele no aplicador, volto a borrachinha dentro do aplicador, tá? Então, é importante, utilizando o mesmo gabarito, eu volto a borrachinha, ela é boa bem, tá? E volta a ponteira. Tá? Então, é muito simples, é muito rápido, mas precisa ter esses cuidados, né? Do orifício do projétil, de limpar o projétil, né? De tirar e colocar a borrachinha para não ter erro na hora da execução, tá? Termo de garantia, só para ficar claro para todo mundo em relação ao termo de garantia, isso está no manual do equipamento, então o produto ele tem 18 meses de garantia, o equipamento, porém o aplicador é a garantia de 6 meses corridos, ou até atingir os 9 milhões de disparos, qual chegar primeiro, né? O projétil são 6 meses corridos ou até atingir 3 milhões de disparos, qual atingir primeiro. E as ponteiras também garantia de 6 meses corridos, tá? Mas tem a questão do desgaste. Desgastou antes disso, você vai substituir por uma nova. Após os 9 milhões, é realizada a manutenção. Caso seja possível reaproveitar o aplicador, né, é só necessário a aquisição de novos projéteis, né? Então, terminou os 3 projéteis, fez a manutenção, dá para aproveitar o aplicador, tá ok? É só realizar a aquisição de novos projéteis para continuar utilizando, tá? Acessórios acompanhantes, então só para repassar o que acompanha o equipamento, então aplicador, 2 projéteis sobressalentes, o gabarito, 8 ponteiras, 2 revestimentos de silicone, o gel, né, a loção neutra, o kit de brinde aqui, né, que seria a cubeta, espátula, a fita métrica para avaliação e o pedal, né, que os disparos, você pode acionar os disparos via pedal ou via display para iniciar
a emissão das ondas mecânicas. Em relação ao meio de deslizamento, também é muito questionado, né? Nós sabemos que os estudos utilizam gel condutor neutro, né? Tem também alguns equipamentos que trazem a opção do meio oleoso, ou seja, um óleo mineral para deslizamento, uma glicerina, por exemplo. Entre o gel e a glicerina é muito questionável isso, porque a onda mecânica precisa de meio aquoso, precisa de água para propagar, assim como o ultrassom, tá? Então é muito questionável o uso do óleo mineral. Como a grande maioria dos estudos é feito com gel neutro, existe um questionamento sobre a formação de bolhas no gel, né? Muitas embalagens já acompanham com a bolha. A formação de bolhas e ter um meio aquoso rico em água para facilitar a propagação da onda mecânica, nós desenvolvemos a loção neutra junto à empresa Essencial, onde nós temos um meio aquoso, só que fluido, né? Como um sérum. Facilita o deslizamento do aplicador, evita a formação de bolhas que possam interferir na propagação da onda mecânica. Tá? Então, nós estamos obtendo bons resultados utilizando a loção neutra, mas, né, é um acompanhante do equipamento, só que fica a critério do profissional optar pelo meio que vai utilizar, né? Claro, sempre embasando na literatura, o meio aquoso é preferencial, né? Alguns detalhes da programação que são importantes, então nós temos aqui a tela inicial, logo que você liga o equipamento, você tem essa telinha, que te mostra o ajuste da energia, te mostra o ajuste da frequência e dos disparos, tá? Ele permite o modo free, que é o modo livre de disparos que eu comentei com vocês. A tecla shots, que seria disparos, também tem dupla função. Se eu a pressionar 2 vezes, eu consigo o disparo único também. O disparo único, que é o modo single, é justamente para teste, né? Quero testar se aquela energia em determinada área de tratamento é adequada ou não. Então, eu posso usar o modo single de teste, que é no mesmo botão dos shots. E se eu pressionar esse botão, eu tenho a opção de ajustar também de 1 até 9.999 de disparos, tá? Nós temos a opção ramp on e off, então o mesmo botão ele muda on ou off. Nós temos o botão menu, que dá acesso ao tutorial informativo, o info, troca de idioma, protocolos, o botão start também. Nós temos aqui a telinha de protocolos, então dentro do menu acessa protocolos pré-programados e particulares, onde eu tenho 25 para reabilitação e 9 para estética, dos pré-programados. Lembrando que os pré-programados são sugestões, baseadas nos estudos científicos, tá? Você pode ou não utilizar, né? Ah, eu vi um outro estudo diferente, que usou um outro parâmetro, quero utilizar o do outro estudo. Você pode vir no particular, né? Se puder voltar, você pode vir no particular aqui, programar, é uma telinha como essa, você programa o que você quer utilizar e salva, né? Então, você consegue criar os protocolos de acordo com o seu objetivo também. Embora nos protocolos pré-programados eu tenho o ajuste da energia livre, né? Traz a energia sugerida, baseado na literatura, então no protocolo tem o valor de energia, mas eu posso alterar, né? Se eu quiser aumentar ou diminuir, eu posso fazer esse ajuste. Mas toda vez que eu ligar meu equipamento no pré-programado, vem a sugestão da literatura, que é a sugestão da Ibramed, tá? Além disso, nós temos a tela de contador dentro do menu. Então, olha aqui nosso menu com idioma, tutorial informativo, protocolos e contador. Mostra o número total de disparos do aplicador. Então, toda vez que eu troco, resetar. Então, eu dou um reset, ele soma uma troca aqui e zera os disparos do projétil. Tá? Então, vai estar 3 milhões aqui. Reset, ele zera e conta uma troca lá embaixo. Tá? O número total do aplicador você não consegue zerar. Só a fábrica que consegue ter essa opção de resetar.
tá? E se eu tiver 2 aplicadores? Quando você conectar um, ele reconhece as informações daquele aplicador que está conectado. Tá? Então, ele tem essa opção de reconhecimento independente dos aplicadores, certo? Algumas mensagens de proteção que o equipamento traz. Então, quando você está quase finalizando os seus 3 milhões de disparos naquele projétil, ou está quase finalizando os 9 milhões do aplicador, você tem uma tela que te mostra que restam 100 mil disparos para finalizar esses 3 milhões ou 9 milhões. Quando você finaliza os 3 milhões, aparece para você uma tela mostrando que foram atingidos esses 3 milhões e que nós recomendamos a troca do projétil, tá? Para quê? Para não comprometer a eficiência, né? Resultado. Quando atingidos 9 milhões, você tem essa tela que aparece no aparelho, sugerindo a manutenção do aplicador. Né? Então, recomenda-se que o aplicador seja enviado para manutenção preventiva, para avaliar se está ok, né, depois do número de 9 milhões. Toda vez que você ligar o equipamento, vem essa telinha. Até que você resete, ou seja, troque o projétil e resete, para ele contar uma troca, ou envie o aplicador para manutenção. Tá? Quem enviou para manutenção, a fábrica reseta o aplicador, faz toda uma avaliação na parte das bobinas, na parte mecânica, se está tudo ok, se precisar trocar alguma coisa é substituído, faz toda uma troca e volta o aplicador para vocês, tá? Existem outras mensagens de proteção, que seria uma mensagem que pode aparecer se houver alguma falha de comunicação do aparelho com o aplicador. Quando conectou de forma errada, o conector no aparelho, pode acontecer essa informação aqui, tá? Porque tem que estar muito bem conectado o aplicador no equipamento. Excesso de temperatura, é muito difícil aparecer essa mensagem, tá? Você consegue aplicar muitos disparos sequenciais, porém, por segurança interna do aplicador, existe um termostato, um sensor, que quando você está aplicando, se você olhar para o display, você vai ver a temperatura do momento dentro do aplicador, tá? Então, ele tem um termostato e você vê a temperatura durante a aplicação. Atingido 80 graus Celsius, aparece essa mensagem, tá? Mas é muito difícil, em todos os testes que nós fizemos internamente, em nenhum momento chegou a aparecer os 80 graus durante a prática clínica, tá? Então, o equipamento está em teste contínuo, está em pesquisa clínica, já foram feitos muitos tratamentos, então não se atingiu 80 graus na prática clínica, tá? Então, podem ficar bastante tranquilos em relação a isso, mas precisa ter uma proteção, né? Porque acima desses 80 graus pode danificar o aplicador, então precisa ter esse termostato interno, tá? Aqui, quando você acessar o info, né, que é o tutorial informativo, você tem o info geral, ou seja, você acessa indicações, contraindicações, possíveis reações adversas, como programar o equipamento, é um passo a passo de programação de cada botãozinho do aparelho, tá? E a técnica de aplicação também, né, como que eu aplico para reabilitação, como que eu aplico para estética, tá tudo aqui dentro do tutorial. Tanto que quando você acessa o info, você escolhe se você quer o info para estética ou para reabilitação. A mesma coisa nos protocolos. Quando eu acesso protocolos, eu escolho se eu quero protocolos de estética ou protocolos de reabilitação. Aqui é um exemplo, uma tela de protocolo, onde você tem o nome do protocolo e do lado você tem um botão que tem um i de info, onde você acessa as informações do protocolo. Ah, eu quero saber ali daquele protocolo quanto de energia a Ibramed sugere, baseado na literatura, quantas sessões é sugerido, qual o intervalo entre as sessões, frequência, algumas áreas de tratamento que eu posso aplicar o protocolo. Então, você tem tudo isso no tutorial, tá? De cada protocolo, tanto para estética como para reabilitação, tá? A tela de protocolo, só para vocês entenderem, a tela do info, ó, aqui eu tenho a informação da energia, da frequência, quais ponteiras eu posso utilizar nesse protocolo, lembrando que depende do tamanho de área e depende se eu quero concentração maior ou menor de energia na área,
né? Eu consigo escolher entre os tamanhos de ponteira. As áreas que eu posso tratar, o número de disparos com uma ponteira e com a outra, número total de sessões, quantas vezes por semana, tá? Então, tá tudo ali no tutorial, qualquer informação que vocês precisem em relação ao protocolo. Existe uma tela mostrando a técnica de aplicação também, tá? Técnica de aplicação em si, quais áreas eu posso aplicar? Então, por exemplo, pode ser aplicado em abdômen, flanco, glúteo, coxa, culote, interno de joelho, posterior do braço, facial. No caso da reabilitação, onde eu tenho tendinopatia, esporão de calcâneo, fasciite plantar, musculatura, se eu tenho trigger point, tá? Região de ombro, cotovelo, tudo depende de onde está a tendinopatia. Bursites, né? Então, eu tenho no próprio nome do protocolo, já é o local de aplicação, né? Então, na reabilitação é mais simples em relação às áreas de tratamento. Já na estética, percebam que áreas grandes eu posso estar aplicando, né? Até no facial. Porém, no facial é importante alguns cuidados. Lembrando que da região do arco zigomático para baixo eu posso fazer a aplicação, região de submento, que é a região da papada, e submandibular. Então, as regiões que você pode aplicar, tá? Não é indicado região frontal, então não vou aplicar sobre a região frontal. É uma região óssea, gera desconforto, tá? Então, posso fazer sulco nasogeniano? Pode, tá? Pode fazer região do mento, papada, como eu comentei, submento, então eu posso aplicar nessas áreas, tá? Com cuidado, é claro, baseado no sensorial do paciente. Então, a sugestão da energia do protocolo já traz um cuidado com essas áreas, mas você pode ajustar também essa energia, como eu comentei, isso fica aberto no protocolo de tratamento, tá? Passo a passo de aplicação, é importante higienizar o local, então pode utilizar clorexidina alcoólica a 0,5%, limpa a região, seca a área, aplica o gel neutro ou a loção neutra que acompanha o equipamento, posiciona o aplicador a 90 graus com a pele, tá? E no caso da reabilitação é pontual, sobre o tendão, sobre a estrutura alvo, né? E no caso da estética é dinâmico, né? Então, eu vou fazer movimentos, o scanning na região, tanto nesse sentido como nesse sentido, em zigue-zague, tá? Recobrindo toda a área de tratamento para que toda a região receba o impacto mecânico, receba a onda mecânica, tá? Pode passar. Aí nós temos alguns pontos importantes para discutir sobre a técnica de aplicação, tá? Se você puder subir só para a gente ir um por um, acho que fica mais fácil. Então, nós temos, primeiro ponto para ser discutido, a energia, né? Então, a energia, eu comentei com vocês que quanto maior a energia, mais profundo tende a chegar a onda mecânica, né? Que nem ultrassom, quando a gente aprende na faculdade, na graduação, nos cursos sobre ultrassom, o que a gente aprende? Existe atenuação dos tecidos, quando a onda mecânica se propaga, né? Então, é feito um cálculo no ultrassom com uma porcentagem de atenuação de cada tecido até o tecido-alvo. Por exemplo, na reabilitação, quando você quer tratar um tendão, um músculo com ultrassom, você precisa calcular quanto da energia da onda mecânica vai ser atenuado na gordura, na pele, ou estruturas que estejam sobre a estrutura-alvo, né? Então, ocorre o quê? Uma atenuação. Então, se eu quero atingir uma estrutura mais profunda, a intensidade de ultrassom que eu uso é maior, concorda comigo? Do que se eu quero atingir uma estrutura mais superficial. Ondas de choque é a mesma coisa. Então, se eu quero atingir um tecido mais profundo, eu vou precisar de uma energia maior, tá? E assim eu consigo ajustar o valor de energia na máquina, baseado no objetivo e também no sensorial. Os protocolos pré-programados, eles são baseados em estudos científicos, né? Nos artigos. Então, eu estou aplicando o valor da literatura, mas o sensorial, tá? Existe a tabela de paridade. Então, o que eu faço? Utilizo a tabela de equivalência para entender a mesma energia entregue para o tecido, tá? A frequência, geralmente para estética, os artigos para reabilitação, a sugestão nossa é seguir os protocolos, porque todos os protocolos de reabilitação do torque
trazem todas as indicações que existem hoje para ondas de choque na reabilitação. Eles variam de 5 a 10 Hz para reabilitação e alguns que tratam fase crônica trabalham com 16 Hz, tá? No info do protocolo você encontra a informação. Em seguida, a questão do número de disparos para a estética, baseado na literatura, sugerimos 4.000 disparos com a ponteira metálica e 2.000 disparos com a ponteira de plástico poliacetal, na mesma sessão. Então, eu vou fazer um abdômen, vou fazer um glúteo, eu aplico na mesma sessão, 4.000, troco a ponteira, 2.000. Inclusive, os protocolos pré-programados, eles já pedem para você a troca da ponteira automaticamente. Terminou os primeiros 4.000 disparos, vem uma tela para você sugerindo a troca da ponteira para mais 2.000 disparos. Tá? Para reabilitação é muito comum, na grande maioria dos artigos, 2.000 disparos. Alguns falam de 1.500, mas a maioria é 2.000. Tá? Por isso que os nossos protocolos trazem 2.000 disparos na reabilitação, com a ponteira metálica. Área de tratamento. Para estética, baseado no número de disparos, sugere-se aí meia folha sulfite como área, ou seja, 300 centímetros quadrados. Você pegar a folha sulfite e dividir no meio, coloca sobre a área de aplicação, você já vai entender o tamanho da área, tá? Tem estudos que mostram área de 10 por 15, né, centímetros. Então, você tem aí mais ou menos 150 centímetros quadrados, seria metade dessa área. Então, eu vou trabalhar com metade dos disparos, tá? Então, eu consigo também, baseado na área, regular, né, ajustar o número de disparos. Para reabilitação, a aplicação geralmente é pontual, né, então sobre o ponto gatilho, sobre o tendão, então são 2.000 disparos de forma estática. Exceto quando você quer um relaxamento, por exemplo, de trapézio, tem ponto gatilho, você faz sobre o ponto gatilho e pode deslizar no sentido da fibra muscular, também o aplicador, tá? É uma outra opção. Além disso, nós temos também o movimento que nós já comentamos, né? A questão da estética, movimento lento na horizontal e na vertical. E na reabilitação, a técnica tende a ser mais pontual. A questão do movimento, pessoal, é importante que seja bem lento, né? O ultrassom, o movimento não é lento? Onda mecânica, eu preciso trabalhar dessa forma para que o tecido consiga, para que a onda tenha tempo de interagir e se propagar para o tecido, tá? Então, eu preciso trabalhar de forma lenta, tá? E deslizando nesses sentidos que nós conversamos, horizontal e vertical, de forma a fazer o scanning do tecido, né, em zigue-zague. O material da ponteira, só resumindo, nós falamos que a escolha do material vai impactar na profundidade que a onda vai atingir, né? Um material mais rígido e menos rígido, vai propagar mais ou menos, transferir mais ou menos. Além disso, eu tenho a questão do tamanho da ponteira. O tamanho da ponteira vai depender da área de tratamento, do sensorial, porque eu tenho maior concentração de energia na área se eu trabalho com uma ponteira menor, né? Então também varia em relação a isso. Número de sessões de 1 a 2 vezes na semana, nós vimos isso nos estudos, né? A maioria deles trabalhou 2 vezes na semana. E a maioria dos estudos fala de 6 a 12 sessões, tá? Então eu posso trabalhar nesse range. Na estética é muito usual, 8, 10 sessões, então você fecha ali o pacote, né? Muito comum isso na área da estética, fecha o número de sessões. Caso você tenha atingido o resultado antes disso, você pode fazer sessões de manutenção até atingir o número total de sessões que você fechou com o cliente. Varia muito da região, né? Cada cidade ou estado tem um valor diferenciado. De estética, dermatofuncional, existem dermatologistas que trabalham com máquinas de ondas de choque que cobram valores altos, relativamente altos, né? Existem também na área da reabilitação ortopedistas que cobram valores relativamente altos, né? É muito variável. A gente até sugere um valor de entre 200 e 300 reais por área, ou eu posso trabalhar, por exemplo, abdômen e flancos como uma área de tratamento, glúteo posterior de coxa outra área, e trabalho com valores para cada região de tratamento, né? Então é muito complicado a gente estimar um valor de preço de sessão, né? É algo muito difícil de ser
taxado, né? Da gente padronizar, varia muito, tá? E em relação à técnica de aplicação, eu acredito que eram esses pontos para nós discutirmos, né? Agora nós temos um intervalo para um coffee break de 15 minutos, tá?